Mais um Granja Newscast aqui direto do estúdio da MAM Podcast. Agradecer aos nossos restaurantes de Stella Grill e também o Gauchitos Grill. Agradecer aqui também o nosso eterno Paulo Mariano. O Paulo Mariano vai conosco aqui no programa mais uma vez. E é proprietário do nosso outro patrocinador, Gold Star Patentes e Marcas. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado a vocês. Doutor Paulo, hoje estamos aqui com o primeiro-tenente Renan, que é o comandante do policiamento rodoviário da Raposo Tavares, né? Sim, exatamente. Muito obrigado, um prazer tê-lo conosco aqui, Renan. Eu queria agradecer inicialmente o convite, viu, Rodrigo? Doutor Paulo, muito obrigado pelo convite. Como eu disse já a você, repito, é muito importante para a Polícia Rodoviária poder ter essa aproximação com os órgãos de mídia, com a imprensa, com a comunidade em geral, né? A gente sabe do alcance do Granja News hoje aqui na região de Cotia. E é importante a gente falar, não só falar sobre a polícia militar, falar só sobre a polícia militar rodoviária, sobre a Raposo Tavares, mas falar também sobre educação no trânsito, sobre a necessidade das pessoas, né, agirem cada vez de maneira mais cidadã no trânsito, e essa é a oportunidade que a gente tem de falar sobre isso. Muito obrigado pelo convite. Não, imagina, mãe. É isso que nós queremos, né, doutor Paulo? As histórias da Raposo, né? Claro, estamos comemorando aí 100 anos, né, da Raposo Tavares, na verdade, a Raposo Tavares, ela completou 100 anos em 2022, né? Nós vamos esse ano, em 26 de agosto, ela completa 102 anos, né? Uma história até muito pouco falada, né? Raposo Tavares, ela é uma importante via de ligação entre São Paulo, a Rua Sapituba, até São Roque, né? Sim. E ela foi inaugurada em duas partes. Esse ano ela completa 102 anos, de muita história, de muitos desafios nesse tempo, desde da rodovia, desde a estradinha de chão, até hoje uma rodovia importantíssima, hoje uma rodovia de várias pistas, né? Que em certos aspectos ela já perdeu um pouco aquela característica rodoviária. Ela deixou de ser uma rodovia em vários locais, no seu trecho inicial aqui. Tá quase uma avenida, né? Isso. É basicamente isso, doutor Paulo, é basicamente isso. É porque é o elo de ligação, né, entre Cotia, São Roque e São Paulo, né? Quer dizer, é como se Cotia fosse um bairro de São Paulo. Né? Exatamente. É até uma coisa que a gente estuda muito, quando a gente vai falar sobre... A gente vai olhar para a Raposo Tavares, para os problemas dela, a gente tem que, antes de qualquer coisa, olhar para o usuário da Raposo Tavares, né? O usuário da Raposo Tavares, assim, não é como nós observamos os demais trechos rodoviários de São Paulo. A Raposo Tavares é uma rodovia que ela transporta a pessoa, que ela liga as pessoas à sua residência ao seu local de trabalho. Geralmente morador de Cotia, Vargem Grande, Carapicuíba em alguns aspectos, alguns locais, Embu das Artes também, que utiliza a Raposo Tavares para ir trabalhar. O restante é o morador, é o que a gente chama de trânsito local. É a pessoa que vai sair de casa, vai ao mercado, vai levar os filhos à escola, vai fazer uma compra, fazer as compras no shopping, né? Nós temos 2 shoppings importantes aqui no entorno da Raposo Tavares. Então é um trânsito que ele deixa, pelo menos o trecho inicial aqui, né? Que é o trecho que nós chamamos assim, né? Que mais nos causa, que mais gera demanda, né? Entre o quilômetro 9.800, que é o início da Raposo Tavares, até o quilômetro 36, né? Até o 36 ou 40 mais ou menos da Raposo Tavares, são pessoas que eles moram no entorno da Raposo. Então é um tipo de trânsito que assim, ele mistura características urbanas dentro de uma rodovia. E é aí que nossos problemas mais, eles vão se potencializando, né? Mas é uma rodovia que, como eu te dizia ali, né, doutor, que ela cresceu, com o tempo ela foi crescendo. A dificuldade dela, o entorno dela cresceu com maior velocidade, muito mais do que a rodovia. Muito mais rapidamente e de uma forma pesada, né? De uma forma gigantesca, né? Sim. Eu conheci a Raposo Tavares quando tinha meus 18 anos, que era a Rodovia do Amor, né? O número de motéis, né, que tinha. Nós tínhamos esses apelidos aí para Raposo Tavares, ela era conhecida como Rodovia do Amor também. E depois se transformou num importante elo de desenvolvimento de toda essa região aqui, né? Exatamente. Cresceu muito. As pessoas vieram, antes de morar para cá, as indústrias vieram para cá, as empresas, e esse desenvolvimento todo é graças a Raposo Tavares. Ela tem um papel fundamental, importantíssimo. Sim, é porque tem um aspecto importante de a gente falar. A Raposo Tavares hoje, assim, esse nosso trecho inicial aqui, ele liga principalmente Cotia a São Paulo. Né? E ele liga a uma região de São Paulo que também ela é muito populada, né? De grande densidade populacional, que é a região do Butantã, Jardim da Abril, Jardim Arpoador, João 23,
Rio Pequeno, regiões também muito populadas, né? E tem um aspecto importante. Cotia hoje está beirando 290, entre 290 e 300 mil habitantes. Só que não são só os habitantes de Cotia, como o senhor falou. Cotia tem centros empresariais importantes no seu entorno. Né? O senhor tem a Granja, entre o 26 e o 28, uma quantidade muito grande de indústrias. Então, isso você traz o trânsito de pessoas que vão, né, daquelas pessoas que vão se deslocar na Raposo Tavares, como o trânsito pesado de caminhões também. Então, isso mistura pessoas que estão aqui, que moram na região, com pessoas que vêm de algum modo trabalhar ou estão saindo de Cotia para trabalhar. E nesse período, como o senhor falou, ela foi crescendo, o entorno dela, não vou chamar de maneira desordenada, mas a geografia no entorno não permitiu que se criasse vias auxiliares. Você não tem nenhuma outra via. Por exemplo, né, a gente fala de Cotia mesmo, morador de Cotia que ele precisa sair do centro de Cotia para ir até a Granja Viana, obrigatoriamente ele vai usar a Raposo Tavares. É o principal corredor de ligação que ele tem entre Cotia e a Granja Viana. O morador da Granja Viana que precisa ir para São Paulo, trabalhar a passeio, ele vai usar invariavelmente a Raposo Tavares. Então ela tem essas características geográficas do entorno que acabam escoando todo o trânsito do entorno para Raposo Tavares. E isso não é só mais um Cotia, complicador. como São Roque, Biúna, né? No domingo à tarde, a Raposo vira uma avenida congestionada, né? Quer dizer, uma rodovia, mas parece uma avenida congestionada porque é o pessoal que tem casa em Biúna, ou vai passar o dia lá em Biúna, ou São Roque tem a como é que eles chamam lá? Estrada do Vinho. A Rota do Vinho, né? Exatamente. Que é, aliás, fantástico, né? Tem restaurantes excelentes lá, então como turismo e como diversão é muito bom. E depois acaba o trânsito todo indo para Raposo. Sim, exatamente. Que está há 100 anos mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Ela foi se expandindo um pouco, mas o que a gente falou, né? O entorno se expandiu mais. E é uma coisa interessante você observar o seguinte: nós temos um tipo de trânsito na semana, né? Então, de segunda a sexta, a gente tem ela tem um volume, um tipo de usuário. A gente chega nas sextas-feiras, sábados e domingos, a gente meio que continua aquele trânsito da semana, porém reduzido. Sim. Muda os horários. Reduzido. Só que você tem o quê? Você tem o que a gente chama de trânsito recreacional. O cara que vai lá visitar lá, como você falou, Ibiúna, São Roque. Às vezes ele está fazendo. É um condutor que ele não está habituado no dia a dia a utilizar a Raposo Tavares. Ele vai sofrer com as dificuldades de utilizar a Raposo Tavares. E nesse contexto todo encontra-se a Polícia Rodoviária, esforçando-se dia após dia, né, trabalhando diuturnamente para poder garantir essa segurança das pessoas, né? A gente fala aqui que a Polícia Rodoviária, aqui, a missão dela principal hoje, ela não só garante a segurança, né, a ordem, salvar vidas, né? Até nos números, quando a gente vai olhar os números hoje, eu costumo dizer para minha tropa que a gente tem que parar de olhar eles só por porcentagem, a gente tem que olhar o número de vidas que nós salvamos, né? Nesses últimos, eu estou aqui há 4 anos na Raposo Tavares já, desde 2020, e nesses 4 anos a gente foi vendo evoluções, né, melhoras nos números, e eu sempre tento insistir isso com a minha tropa. O que nós estamos salvando, quando a gente olha uma melhora quando a gente fala nós tivemos em 2023 um resultado espetacular, a gente reduziu em 27% praticamente o número de sinistros de trânsito com um motociclista com vítima fatal, né? A gente está falando que 27%, o que é isso? São praticamente 10 vidas, né? São 10 pessoas que não morreram no trânsito da Raposo Tavares nessa evolução entre 2022 e 2023. Então, é importante a gente tratar sobre isso também e falar para as pessoas que o trabalho da Polícia Rodoviária na Raposo Tavares, nessa realidade de trânsito que a gente vive aqui, né, vou chamar um tanto caótica, né? O trabalho da Polícia Rodoviária muito para além de organizar, criar ordem nesse ambiente, também é salvar a vida das pessoas também. Eu diria que principalmente, né? Porque vocês têm o preventivo, né? Depois vocês têm o da segurança, que é o de manter as coisas funcionando e em ordem, né? Uhum. E tem as urgências, né? As emergências, os acidentes. Hoje com motocicleta, eu mesmo estava te falando antes de começar a gravação, eu fui vítima de uma tentativa de assalto, né? Eu só não concretizou porque eu voei com o capacete para outra pista. Eles precisavam do capacete. Na verdade, o objetivo deles era a minha moto. E quem descobriu que era um assalto, eu pensei que tinha sido um acidente. Eu, na verdade, não vi. De repente, apagaram a luz e eu acordei 2 dias depois no hospital. Então, eu achei que tinha sido um acidente. E foi um policial militar
que descobriu que não, que tinha sido uma tentativa de assalto. Um trabalho de um amigo, policial militar, que se interessou e foi ver e depois me deu essa notícia. Mas o trabalho de vocês, não estou aqui jogando confete, não, é porque eu vejo, né, em 24 anos aqui de Granja Viana, quantas coisas eu não presenciei aqui do policial militar ali, quer dizer, ter que fazer a função dele de policial militar, de ter que seguir a formação militar, mas ao mesmo tempo ele deixar o ímpeto do ser humano, e principalmente com a agir da maneira correta, mas sem emocionalmente se envolver a ponto de prejudicar a qualidade do trabalho dele. É muito difícil isso. Sim, senhor, exatamente. A atuação policial, ainda mais na rodovia, né? Já que o nosso objetivo é falar da Raposo Tavares, eu vou sempre tentar trazer, né, Claro. para esse ambiente. O policial rodoviário, e até uma coisa que eu até agradeço esse espaço, é poder falar sobre isso para as pessoas. Olha-se o policial rodoviário muito pelo aspecto do poder de fiscalização Da multa, dele. da multa. Isso que eu ia falar. Exatamente. O policial me multou. O policial rodoviário, nós costumo chamar de guarda, né? Pô, o guarda me multou. O guarda aqui na... Era só andar na velocidade certa que ele não ia multar, é só não beber e passar no bafômetro que não tem Nós problema. sempre falamos sobre isso, né? Porque geralmente não é o policial que cria a autuação, né? Ele só constata, né? Cumpre o papel social dele. Exatamente. Só que é importante a gente falar sobre isso porque, como nós falávamos anteriormente, a autuação também, para além da questão arrecadatória, né, porque ela vai arrecadar de um modo ou de outro, ela tem um papel que eu julgo principal, né, que está escrito lá no Sistema de Trânsito Nacional, que é o papel, eu vou chamar de didático. O esforço legal faz parte do sistema de trânsito, e a autuação ela tem um papel didático. Pelo menos eu acredito nisso, eu já fui autuado algumas vezes na minha vida, boa parte das condutas que eu deixei de agir, de tomar, dirigindo um veículo, eu deixei de tomar. Por quê? Porque eu fui autuado. Então ela tem esse papel. E para além, como você falou, para além da função de fiscalização, inúmeras vezes, ou na grande maioria das vezes, o primeiro a atuar num acidente de trânsito desse, num sinistro de trânsito desse, numa situação que a pessoa se coloca ela está num grande risco, é o policial militar. Sim. E ele vai ter que atuar ali de maneira, como eu disse, profissional, Sim. tecnicamente adequada. Saber o que fazer, ter o discernimento correto na hora certa. Exatamente. Né? E tem que ser humana também. 2 minutos depois, às vezes, significa a diferença entre a vida e a morte da pessoa acidentada ou envolvida num acidente. E tem um aspecto importante de falar na rodovia, principalmente no policiamento rodoviário, que é um aspecto assim que a mim toca muito, porque eu sempre, como eu disse para os senhores, né, sempre que a gente vê uma redução, a gente pensa naquela vida que foi preservada. Porque eu sempre costumo dizer que na rodovia, infelizmente, no trânsito do Brasil, nas rodovias as pessoas morrem inocentes. A grande parte das pessoas que morrem, por mais que você tenha uma conduta inadequada, né, a gente sabe, eu estive outro dia num simpósio sobre segurança de trânsito, falando sobre essa questão da conduta, da pessoa que morre, quem que é o perfil do usuário que morre no trânsito hoje. Mas independente desse perfil, da questão da inexperiência, às vezes até da imprudência no trânsito, você tem grande quantidade de pessoas ali que morrem, assim, de maneira completamente alheia ao que está acontecendo. Então, o policial ele tem que também ter esse tato na hora de atender uma ocorrência, de saber de entender que aquilo ali, independente da condição dela, independente do que seja, pobre, rico, ladrão, às vezes até uma condição que ele não sabe se é criminoso ou não, mas ele tem que atender com o objetivo ali, de algum modo, de preservar vidas ali, as vidas das pessoas no entorno. O importante disso tudo é dizer que, como o senhor disse, que o trabalho policial ele é feito de maneira profissional, de maneira técnica, mas de maneira humana também. Sem dúvida. No trânsito rodoviário de maneira humana. A gente vê, eu até gostaria de citar uma situação que nós tivemos há pouco tempo atrás, como eu disse para os senhores, né? Nossa área aqui, ela compreende aqui o eixo da Raposo Tavares e Castelo Branco. Nós tivemos há 2 semanas atrás um acidente, um sinistro de trânsito na Castelo Branco, com 3 mortes no local, que é uma condição que você observa e vê, assim, me perdoa, mas como foi, sabe, desnecessária aquela morte. Como o trânsito brasileiro produz uma morte como aquela. O carro quebrou, não tinha o que fazer, saiu desesperado do veículo, numa rodovia de alta velocidade, as pessoas estão dirigindo com aquela pressa de chegar, não houve tempo de parar,
o carro foi colidido, 3 pessoas morreram dentro do veículo, entre outras tantas histórias que a gente tem aqui na Raposo Tavares, principalmente na Raposo Tavares, porque hoje, na área aqui da nossa companhia, da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, que é a área que onde nós encontramos aqui, da qual eu sou comandante de pelotão de Polícia Rodoviária, a gente tem aqui na Raposo Tavares a gente sofre muito, porque, como eu dizia, quem que é o usuário que acaba falecendo, morrendo na Raposo Tavares? Nossos números aqui, eles não contrariam em nada o que é a média nacional, doutor Paulo, não se contrariam em nada. Quem morre é o motociclista, é o garoto, é o homem jovem de 18 a 25 anos, geralmente inexperiente, com pouco tempo de condução. Nós vemos ultimamente, desde a pandemia, nós estamos vendo um crescimento muito grande de usuários de motocicleta por necessidade. Quantidade enorme pelo custo do transporte, né? Não só pelo custo, mas por ganhar a vida também. Sim. Hoje em dia, com a quantidade de aplicativos de entrega, é muito mais fácil ele conseguir uma motocicleta, né? A gente tem até aplicativos hoje que alugam uma motocicleta e ele vai ganhar a vida dele, ele vai enfrentar aí o dia a dia dele em cima da motocicleta. E com isso a gente vê o aumento de pessoas morrendo. Geralmente são homens jovens, entre 18 e 25 anos, geralmente inexperientes na condução de uma motocicleta, inexperiente nesse ambiente, nesse cenário de trânsito que ele encontra aqui na Raposo Tavares. Essas pessoas acabam morrendo. E aí, isso aí é até um aspecto que quando a gente vai pensar, a gente vai estudar, olhar para a realidade do trânsito no Brasil hoje, é um aspecto muito sério, porque são pessoas jovens, que geralmente eles estão no início da sua vida produtiva. Sua vida afetiva, às vezes iniciando a sua vida familiar também, quer dizer, estão casados há pouco tempo, têm uma namorada, filhos pequenos. Pressão, né, em cima exatamente. da mente. Ele está sendo cobrado por uma série de aspectos, mas ele se cobra. Exatamente, mas também uma quantidade enorme de pessoas do entorno dele é dependente dele, afetivamente, emocionalmente, financeiramente. E essa pessoa, esse usuário aí, nesse trânsito caótico que a gente tem no Brasil, na Raposo Tavares, de algum modo, ela se reflete também, ele acaba se envolvendo no acidente de trânsito, por muitas vezes ele vai ter sequelas daquilo por muito tempo, ele vai parar de produzir por muito tempo, aí a gente vamos pensar assim, né, nas consequências disso. Isso vai gerar um prejuízo econômico para aquela pessoa, para aquela família, para a sociedade. Essa pessoa vai deixar de produzir, ela vai deixar de ser alguém produtivo na sociedade, ele vai depender do atendimento médico aí, geralmente custoso, isso a gente tem que pensar no quanto isso se socializa para a gente também, porque esse custo também é de toda a sociedade, né? Eu tive há pouco tempo no simpósio, nós falávamos lá, hoje um atendimento de resgate, no acidente de trânsito, no serviço de trânsito com vítima, pode custar, no acionamento de um resgate pode chegar a custar R$8.000. Imagine uma situação que você tem ali necessidade de acionar um helicóptero Águia, né, o salvamento aéreo, que você precisa de mais recursos, imagina a quantidade de prejuízo que isso gera. Então, esse cidadão, esse usuário de rodovia, ele, no fim das contas, ele é o maior, né, ele é o maior prejudicado com tudo isso, só que a gente tem toda uma cadeia de produtividade, de vida afetiva, de dependência familiar, que também é afetada nesse trânsito aqui, nesse ambiente rodoviário aqui, que é bem caótico em alguns aspectos, né? Tem duas coisas que eu queria falar. Uma, vamos falar que eu sou saudosista, né? Mas você lembra do soldado Carlos, Tenente Carlos, não? Acho que você é muito novo ainda. Tenente Carlos, o vigilante rodoviário. O vigilante rodoviário. Nossa, grande, uma marca, um nome importantíssimo na Polícia Rodoviária até hoje, está vivo, mora lá em Águas da Prata. Exatamente. E ele teve um papel muito importante, o programa e o próprio ator, né? Porque eu era criança e eu olhava, né? Era um ídolo, né? Então mostrava o lado do policial, quer dizer, o lado do profissional, o lado do ser humano, tudo estava sendo mostrado. E a criança crescia com aquela admiração pela coisa certa, pelo policial, o respeito pelo policial, né? Hoje isso acabou, né? Isso mudou e para pior, na minha opinião. Né? E a outra coisa é na valorização da instituição, né? Hoje é muito fácil atacar a corporação e atacar o policial, sendo que a gente precisa ver que o policial está ali cumprindo o papel social dele, quer dizer, ele não pode ser bonzinho, também não pode ser malzinho, né? Não pode ser
agressivo, mas também não pode ser excessivamente simpático, porque senão ele vai fugir do mistério dele social. Quer dizer, ele está ali para cumprir. Eu, por exemplo, estou vivo hoje, estou aqui fazendo esse programa por causa da atuação da Polícia Militar, que foi me socorreu prontamente num acidente que eu tive aqui, que na verdade foi um assalto. Se não fosse a Polícia Militar ali, se demorasse mais 15 minutos, eu tinha infartado, estava com sangramento cerebral, então, estava infartado porque eu dei uma pancada violenta no chão, liberação de adrenalina, não sei a explicação técnica exatamente, mas, quer dizer, se a polícia tivesse demorado 15 minutos, uma bobagem, eu não estaria aqui. Então, quer dizer, tem esse lado, né? Eu acho que as pessoas têm muita facilidade de, às vezes, criticar, se não até atacar, né? E esquecem de ver, poxa, mas e se fosse eu que estivesse ali? Como é que eu ia agir? Né? Então, isso aí eu acho que hoje falta um pouco do Tenente Carlos lá, acho que era Tenente, né? Ele era Inspetor Carlos. Inspetor Carlos. E na vida real, Tenente Coronel Carlos Miranda, da reserva da Polícia Militar. E falta um pouco dizer para o cidadão hoje, até para os jovens, né? Olha, a coisa não é tão fácil, mas também não é tão de dar para fazer. Quer dizer, essa interação, essa comunicação entre sociedade e o que acontece, porque atrás da farda tem um ser humano, que é pai, que é marido, né? E que tem todos os problemas que eu tenho, que o Rodrigo tem, todos nós temos. Então, eu acho que falta isso, mostrar isso para a sociedade poder falar, poxa vida, eu estou ali para ajudar ele, não para criticar. Exato. Isso falou é uma questão tão importante de se falar, né? O inspetor Carlos, o Tenente Coronel Carlos Miranda, ele foi o primeiro grande herói da TV brasileira, né? Sem dúvida. O primeiro grande herói, né? O seriado lá, o Vigilante Rodoviário. Cantar a música até hoje, inteirinha. Inclusive, a canção da Polícia Militar Rodoviária é a adaptação da canção de abertura lá. De noite ou de dia. De noite ou de dia, sempre firme no volante. Vai pela rodovia, bravo vigilante. Exato, conhece mesmo. É um estereótipo daquilo, independente da condição do policial, né? A gente fala que vai estudar lá sociologia, a gente fala muito de criminologia também, a gente fala muito dos níveis de controle social, né? Do controle social primário, secundário. A gente sabe que o primeiro dele está na sociedade, está nos valores que as pessoas recebem, cultuam. A polícia militar, de algum modo, ela também faz parte disso, mas ela é uma figura da hierarquia, do controle social também. Só que a gente percebe muito, e até a gente, quando a gente fala, a gente está falando de violência, está falando de trânsito urbano, está falando de cidadania de modo geral. Infelizmente, a gente precisa, ou felizmente, acho que a palavra infelizmente, a gente está vendo hoje em dia não se cultuar tanto esses valores, né? Porque uma coisa que eu sempre digo até outro dia com uns amigos conversando, quando meu pai foi me ensinar o que é certo, o que é errado, quando ele foi me dizer que roubar está errado, ele não precisou abrir o Código Penal brasileiro lá no artigo 157. Ele não precisou fazer isso, roubar está errado, porque está aqui, está dizendo que é crime. Não, ele me disse porque é errado, por quê? Porque a questão é simples, aquilo não é seu. O que é seu é aquilo que você conquista. Então, esses valores, eles infelizmente, nós percebemos hoje que eles estão um pouco, né, mudados, deturpados, assim, né, bagunçados em alguns aspectos. E a gente percebe que hoje na sociedade, assim, no que se é produzido hoje na cultura, né, não se dá lugar mais à questão de transmitir esses valores. Então, nesse aspecto, o inspetor Carlos Miranda, ele foi uma figura icônica mesmo, então, né? Em trazendo às pessoas esse desejo pela justiça, por agir de maneira humana, também, né? Pela profissão também, né? Mas não só pela profissão, mas pelo papel de homem honrado, claro. Correto, né? Então, mas essa comunicação é que eu acho que ela se perdeu com o tempo. Quando a música fala em bravo vigilante, né, fala em que ele é bravo, não é porque ele é rígido, não, porque ele é bravo de bravura, de coragem. Exatamente. Né? E vigilante, por quê? Ele não está ali, ele tá vigiando. Se você fizer certo, parabéns. Se fizer errado, ele vai cumprir a função vai te dar a justa punição. Né? A justa punição. A justa punição. Então, no meu tempo, minha família é de militares do Exército, né? O tio-avô do meu pai era o Marechal Rondon, Mariano da Silva,
sou Paulo Roberto Mariano da Silva, o Marechal era Cândido Mariano da Silva. O Rondon é por conta do tio que incentivou ele a seguir a carreira militar. Meu pai não tinha conversa, ele chegava em casa e falava assim, o dia que você desrespeitar alguém na rua, e se for mulher mais ainda, vou te avisar, você não vai ter problema com a família da pessoa, com o irmão, com o pai, você vai ter problema comigo. Porque a hora que você chegar em casa, o couro vai comer. Então, era aquela educação, como se diz hoje, psicologicamente correta. Ou você faz certo, ou o couro come. E dava certo, dá resultado. Sim. Eu já errei, claro que já errei inúmeras vezes, a gente erra, mas não... existe uma grande diferença entre você errar consciente do erro que você está cometendo e de você errar de uma maneira inconsciente. Às vezes você passa na rua e esbarra numa pessoa, você não quis agredir a pessoa, você esbarrou na pessoa. Então, você fazer alguma coisa conscientemente do mal que você está produzindo é uma coisa. E você errar porque é ser humano, porque de repente você não prestou atenção... Exatamente. Né? Então, era por aí. Eu creio que, independente do método, né, a gente sabe que, né, os anos vão se passando, as gerações vão se mudando, mas independente do método pelo qual você vai educar, você vai, né, infundir ali naquela pessoa, naquela criança, educação, eu acho que o principal é se basear em valores, né, Dr. Paulo? Sim. Os valores, eles vão nortear o que vai ser a conduta da pessoa. E isso ele vai se refletindo na nossa vida social, no nosso contato diário com as pessoas, no trânsito. O trânsito é uma prática assim, contumaz dos valores de cidadania, de garantir o direito alheio, né? Porque eu tenho que me deslocar, as pessoas também têm que se deslocar, né? Garantir aos demais o direito de ir e vir da maneira mais adequada. Então, tudo está baseado nos valores corretos de uma vida em urbanidade, de uma vida civilizada, né? No direito alheio, na segurança alheia, no cuidado que eu devo ter com o meu igual, porque eu sei que de algum modo ele também deve ter um cuidado com o meu bem-estar também. Então tudo isso faz parte dessa questão do controle social, do convívio social das pessoas. A polícia ela está inserida nisso. Ela está inserida nisso no aspecto da segurança pública, no aspecto da segurança viária também. E aqui na Raposo Tavares a gente pratica isso todos os dias, às vezes a gente se depara com os que não praticam, com os que praticam da maneira correta, com os que praticam mais ou menos. Eu ia te perguntar das ocorrências, o que está acontecendo aí na Raposo? Mas, então são os acidentes de moto? Boa, Rodrigo, você tentar nisso aí. Boa pergunta. Eu reparei, porque você sabe que tem um repórter eleitor, e doutor Paulo, o tenente Renan também... Aí ele manda também umas informações pra gente, que imediato a gente coloca lá no Instagram do Jornal Grajaú. Obrigado, Renan, por essa prontidão aí, carinho com o Jornal Granja News, para alertar o usuário, né? Exatamente. Mas eu percebi também que tem acidente de moto, mas às vezes tem, eu acredito que são uns desmaios das pessoas, né? E eu acho que ela tem uma parada cardíaca, não é que ela... Lógico, vai morrer com o impacto da batida, mas eu acho que está acontecendo algumas coisas nesse sentido, não tá? Tá. A gente tem uma dificuldade um pouco, às vezes, de social, que é sinistro de trânsito, quer dizer, um acidente que foi causado por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia, e às vezes por uma questão, você falou, exemplo, uma coisa que a gente tem que falar também. Eu tive, alguns anos atrás, eu participei de um curso com a administração sueca de trânsito, chamado Visão Zero, né? Baseado na questão da redução, uma redução drástica, radical no número de mortes. E lá eles estudam muito essa questão, os fatores que influenciam para o acidente de trânsito. Nós temos uma grande gama, a total maioria das pessoas que se envolvem em acidente de trânsito causados por condutas imprudentes, negligentes, só que também nós temos um grande número de pessoas que às vezes se envolvem em acidente de trânsito por uma questão de saúde. Nós tivemos aqui na Raposo Tavares, alguns anos atrás, nós tivemos alguns casos seguidos de pessoas que... Você está falando de um mal súbito, é isso? Passando mal, dormindo sobre uma moto. Nós tivemos um caso, um tempo atrás, aqui, o rapaz, ele literalmente... Nós conseguimos compreender da dinâmica da ocorrência, que ele literalmente dormiu. Pegou no sono em cima da moto. Mas o trânsito diminuiu a velocidade, ele colidiu lateralmente no veículo, caiu. Ele caiu embaixo de um caminhão, infelizmente, acabou sendo atropelado. Só que a condição que foi o acidente é porque... Mas a gente já vai dizer assim, mas o cara dormiu sobre uma moto. Nós temos casos aqui, que infelizmente, como eu disse, nós temos uma limitação em apurar isso adequadamente. Nós temos casos, eu tenho
além da rodovia Raposo Tavares, a Raposo Tavares corresponde a 20% da nossa área de atuação. O segundo pelotão aqui da Raposo Tavares é responsável por 210 quilômetros de rodovia, arredondando, né? Então nós temos rodovias aqui na região de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, SP-214, SP-238. O final da estrada de Itapecerica também ela é uma rodovia estadual que liga A Regis, não? no Valo Velho até a Regis Bittencourt e liga a Itapecerica da Serra em Bugaçu. Nós temos casos de pessoas lá, que nós tivemos um caso lá uns 2 anos atrás, uma senhora que, tempos depois, né, na questão da elaboração da ocorrência, do registro da ocorrência, o marido veio nos procurar para dizer, olha, minha esposa não morreu por acidente de trânsito. Ela teve um infarto fulminante numa curva, próximo a uma curva na SP-234, que fica lá entre Itapecerica da Serra em Bugaçu, e ela bateu frontal, e ela colidiu frontalmente num caminhão. E falei, quer dizer, só que ela já tinha falecido anteriormente. Nós temos uma dificuldade com isso. Só que, infelizmente, Rodrigo, a grande maioria dos casos que nós temos tido aqui são causados por condutas humanas. Nós temos tido aqui, ultimamente, nós tivemos um aumento, nós até destacamos aqui num trabalho que nós temos feito na Polícia Rodoviária, Amigos do Trecho, que no sentido de orientar o usuário pedestre que anda ao lado da rodovia. Então é comum, né, até no mês de abril foi uma preocupação muito grande, mês de abril e maio, por conta do Maio Amarelo, uma preocupação muito grande nossa em orientar esses pedestres, em patrulhar com vista esses pedestres, pessoas que, vejam vocês, às vezes até me impressiona, eu estou na rodovia há 4 anos, que elas andam, quer dizer, já é uma questão, já é arriscado você ver uma pessoa andar na faixa de acostamento da rodovia. Quer dizer, elas colocam caminhar sim, ao lado da faixa de acostamento da rodovia. Mas aqui na Raposo Tavares a gente encontra pessoas, às vezes, caminhando ao lado da mureta de divisão de pista. Na mureta central. Você deve ter visto. Já vi. Né? Foi um caso aqui conhecido. Aqui, algumas vezes, não foi uma só. Não. Teve um senhor aqui, eu não me lembro agora o nome dele, teve um senhor que algumas vezes eu retirei ele, ou equipes nossas aqui do policiamento rodoviário, retirou ele caminhando ao lado da mureta central, da mureta Gersa, que divide as 2 pistas da rodovia. E é morador de rua? É morador... Nós temos vários casos. Geralmente, modo geral, as vítimas que nós temos identificado aqui, ou são moradores de rua, e em alguns casos, pessoas de idade avançada, idosos, que às vezes estão... Nossa, idoso. Não aprendeu com a idade... Exatamente. Só que a gente tem casos absurdos. Outro dia mesmo, eu estava num domingo patrulhando aqui, um domingo de manhã, eu estava numa operação aqui na Raposo Tavares, patrulhando aqui o trecho entre o 16 e o 18, um rapaz jovem, 19, 20 anos, ele estava vindo de moto, acho que caiu alguma coisa do bolso, o celular, e ele vinha caminhando de costas para a rodovia, ao lado da mureta central da rodovia. Nossa. Então, assim, até digo, às vezes, parece que a impressão que se dá é que ele não consegue compreender a circunstância de risco de que ele está se colocando. Ou dentro até da cabeça dele, às vezes não percebe a dimensão do risco, né? Exatamente. Fala, imagina, aqui está tudo bem, estou aqui no cantinho, aqui, o carro está me vendo, não vai me atropelar. Né? E às vezes o carro é obrigado a fazer uma manobra brusca, desviar de uma outra coisa, e acaba... Ou numa curva, né? Aqui a gente tem a Raposo Tavares, como eu disse, é uma rodovia antiga. Então ela tem um traçado hoje, que rodovias modernas não tem esse traçado. Tem ângulos de curva aqui que rodovias modernas você não tem mais. Só que na Raposo Tavares, por ser uma rodovia antiga, numa área muito conurbada, você ainda tem ângulos de curvas mais fechados. Então às vezes o condutor está vindo ali, às vezes uma distração, uma condição, um veículo, uma moto ao lado, ele não vai fazer aquela curva adequada, correta, ele vai invadir um pouco ali a lateral, vai chegar ali mais próximo ali da faixa de acostamento e, infelizmente, vai vitimar essas pessoas. E você vê, então a gente pede para que as pessoas que estejam, né, nos assistindo, que, de algum modo, orientem. Ao ver na rodovia, oriente essas pessoas, porque, de modo geral, a grande maioria das vítimas que nós identificamos são moradores de rua e pessoas de idade mais avançada, idosos, que às vezes eles realmente não sabem o que está acontecendo. Já tem um caso famoso desse senhor que eu falei para os senhores, que ele caminhava na faixa central, quer dizer, não na faixa central, né, ao lado da mureta central, para procurar parafuso, moeda. Por diversas vezes eu encontrei ele na rodovia, tirei ele dali com uma latinha na mão, cheio de parafusos, moedas, ele achava moedas, que ele ia achando ao lado da rodovia.
Só que ele não compreendia o tamanho do risco. Que ele estava correndo. Ele estava correndo. Colocando as outras pessoas também. Exato, e ele coloca outras pessoas em risco. Eu vi também. hoje pela manhã no noticiário um acidente que aconteceu, o sujeito estava parado com a moto conversando com uma outra pessoa na calçada. E um caminhão grande, né, uma carreta, passou por uma lombada, que eu acho que o motorista não conseguiu ver a lombada, ou não estava sinalizado, enfim, não sei. Quando a carreta passou, deu aquele pulo, né, e meio que saiu de lado assim. Saiu de lado, ela deu uma lapada no motociclista, jogou ele longe lá. Graças a Deus ele só teve escoriações, não teve nada. Mas ele podia ter morrido ali. Quer dizer, e são coisas que são inesperadas, né? Não foi culpa do motorista, né? Presumo eu que ele não viu a valeta, senão a lombada, quer dizer, senão ele teria passado mais devagar. Não devia ser uma lombada muito alta, mas aconteceu o inesperado, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o inesperado quase sempre acontece, né? Porque as pessoas não dão atenção, até por não ser uma coisa esperada, falar, não, imagina, isso não vai acontecer, e aí que acontece. E é até uma coisa interessante, nós viemos usando, você falou sobre a questão do inesperado, né, que a gente fala do acidente de trânsito, do sinistro de trânsito, porque um termo que nós viemos usando já de algum tempo, com a alteração que a UNBR criou no Brasil, e nós viemos observando, é a questão de não mais falar sobre o acidente de trânsito. O que a gente observa, como nós falamos aqui, geralmente nas condutas envolvidas, né? Porque, primeiro, no trânsito tem uma série de dinâmicas envolvidas, uma série de energias envolvidas ali diferentes, velocidade, ângulos de curva. Então, todos esses aspectos estão envolvidos. Só que, para além de todos esses aspectos de engenharia, mecânicos, você tem a conduta humana envolvida ali, né? O cuidado, né? A gente, como eu dizia para os senhores, a gente participou desse curso lá do Visão Zero lá com o pessoal da Suécia, e é muito importante falar sobre isso. Quando a gente pensa em reduzir sinistros de trânsito, diminuir as pessoas que morrem no trânsito, a gente tem que levar em consideração uma série de aspectos. Aspectos de engenharia, quer dizer, a rodovia ela tem que ter cada dia mais construída, eles chamam de engenharia que perdoa, rodovias que perdoam, né? São rodovias que elas têm estruturas que perdoam, que não façam com que, por exemplo, um motociclista ele caia, ele bata, ele vai lá, ele vai colidir contra uma mureta, contra uma defensa metálica, ele acaba falecendo por conta disso, mas ao mesmo tempo também você tem que ter condutas, fazer com que as pessoas tenham condutas que sejam mais adequadas. Eu estou do lado de um caminhão, eu tenho que entender que aquele motorista, há pontos ali em torno daquele caminhão que ele não enxerga. Sim. É limitação mecânica, é física. E que as forças envolvidas ali, às vezes, estão fora do controle do motorista, por mais que ele seja competente e cuidadoso. Exatamente. Os efeitos, como esse que eu falei da lombada, que fez isso com a carreta, né? Tem efeitos ali que o motorista está correto, ele está indo ali fazendo o que ele precisa fazer, mas, às vezes, um caso fortuito, ele acaba tendo uma reação do veículo. Ele tem que se colocar na condição que ele controle mais as variantes. Ele precisa controlar mais as variantes. Fala uma coisa, a preparação do policial militar rodoviário, né? Ele tem uma preparação também do ponto de não só de segurança, de tudo isso, mas também de salvamento de vidas, né? Ele tem... Como que é isso? O policial rodoviário, ele é um policial militar como todos os policiais militares. Sim. A polícia rodoviária ela é uma especialidade, uma atividade especializada da polícia rodoviária, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aqui na Polícia Rodoviária um gabinete de treinamento, fica localizado ali na Marginal Tietê, e lá, do lado da Ponte dos Remédios, e lá nós aplicamos o curso chamado Curso de Especialização em Policiamento de Trânsito Rodoviário. Lá o policial, para além do conhecimento muito necessário em legislação de trânsito, em direito de trânsito, ele vai ter conhecimentos também na questão da segurança viária, uma noção de engenharia de trânsito e principalmente a atuação dele e até mesmo no curso de formação da Polícia Militar, doutor Paulo, no curso de formação do soldado, ele vai ter noções muito boas de pronto-socorrismo, isso é tratado na formação do policial, para que ele saiba de alguma maneira, talvez ele não vai lá atuar como um socorrista, sim, mas é que ele seja capaz de identificar. Numa situação de emergência ele tem como agir. Minimamente o tamanho do risco, o tamanho do dano. Porque eu passei por isso e eu soube depois que, graças ao policial militar, eu não faleci. Porque enquanto o socorrista não chegava, eles ficaram ali e me deram uma atenção. Não soube em detalhes, mas fala, policial lá, por isso que eu voltei lá, te contei que eu fui hoje é comum se ver nas redes sociais, é muito comum conhecer. Nós tivemos um caso aqui na Raposo Tavares, aqui na base do quilômetro 36, aqui em Cotia,
caso de policial que salvou a vida de bebês, por exemplo, aplicando corretamente a manobra de Heimlich. Nós temos aqui o caso do cabo Jackson, do soldado Aguiar, que eles conseguiram aplicar adequadamente a manobra de Heimlich e salvar uma criança de 14 dias. É normal acontecer isso hoje, nós temos quantos e quantos casos desse tipo. Porque o policial ele é minimamente preparado, como nós falamos naquele momento, para uma atuação técnica e profissional. Então ele precisa, às vezes, ele não vai poder, em muitos aspectos, socorrer. Às vezes o socorro inadequado é causador de maiores danos. Só que ele é capaz de identificar o tamanho do dano, o tamanho do risco e acionar os meios adequados no tempo correto. E, Renan, também tem aqueles casos que infelizmente acontecem de pessoas quererem tirar a própria vida nas pontes, né? E vocês de imediato chegam, explica... Essa é mais uma preocupação. E você já posiciona o caminhão para, se por acaso ele pula no caminhão, né? Tudo vai depender muito das circunstâncias, Rodrigo. A gente tem aqui no nosso eixo aqui, Raposo Tavares e Castelo Branco, nós temos alguns locais que infelizmente propiciam e ainda não estão adequadamente adaptados para reduzir essa incidência, né? Nós temos alguns casos já na história aqui, desde que eu estou aqui e anteriormente, de pessoas que usaram da rodovia para tirar a própria vida. A atuação do policial é no sentido de, assim, nós sempre falamos, conter a crise. No momento que o policial ele toma conhecimento e ele chega a tempo numa ocorrência dessa, inclusive nós temos hoje na Polícia Militar, todo policial militar hoje, ele passa por um curso hoje especializado no atendimento a pessoas com intenção suicida, né, que nós chamamos de tentantes. Então o policial, esse atendimento humanizado, no sentido de não olhar aquela pessoa simplesmente ali como um suicida. Ele é uma pessoa que está passando por um problema. E tem um treinamento para isso. Hoje, todo policial militar, hoje, ele passa por Sabe um treinamento. Sabe o que falar, como agir, o tom da voz, tudo. Identificar, estabelecer raporte, porque é necessário isso, identificar pessoas com intenções suicidas e atuar no sentido de conter a crise, no sentido principal de conter a crise. E, às vezes, o recurso que a gente vai utilizar para evitar ali um mal maior... Nós tivemos casos, que são casos conhecidos, né? De colocar um caminhão embaixo da ponte ali, embaixo do viaduto, embaixo da aconteceu aqui no 26, acho que há um ano e meio atrás. Nós tivemos esses casos aqui na Raposo Tavares já, lá na Castelo Branco, que infelizmente ainda a gente... Eu achei brilhante isso, porque o caminhão lá fala... Não, e você tem, se jogar, você tem que... Vai se machucar, não vai se matar. E você tem que falar pro pessoal tirar os carros, pegar o caminhão lá de trás, tem tudo uma técnica, né? Assim, como eu falei, é conter a crise. Na hora da crise, nós temos que utilizar todos os recursos de conhecimento técnico que nós temos para reduzir os danos, né? Eventualmente vai ser necessário? Vai. Eventualmente a gente vai ter tempo de conversar, estabelecer um raporte, aguardar a chegada da equipe do bombeiro, capacitada, com equipamento adequado para poder conter aquele tentante ali. Tudo isso vai ser utilizado. Só que às vezes nós trabalhamos sempre com a ideia de que a gente tem que trabalhar com a gente chama de recursos um recurso de sorte, o que a gente tem à mão, à disposição, né? Eu até reputo isso uma característica muito positiva de nós, policiais aqui no Brasil, né? Eu tenho um primo médico, ele passou um tempo nos Estados Unidos trabalhando no resgate lá se não me engano, em Miami. Ele fala muito sobre isso. Ele diz que lá, em muitos lugares do mundo, não se tem essa demanda. O cara, ele atua estritamente de maneira técnica. Ele tem recurso disponível, ele faz. Se ele não tem, ele não faz. Aqui não, aqui nós insistimos ao limite. E é compartimentado, né? Cada um tem uma função e não passa de uma para outra. Exatamente. Aqui, negativo ou não, positivo ou não, vê-se uma dedicação muito grande do policial em tentar diminuir, em tentar evitar que aquele mal aconteça. Aqui nós tivemos vários casos aqui na história aqui, já aconteceu de parar o caminhão embaixo, usar um escada do bombeiro, parar o caminhão embaixo aqui, se não me engano, no 28, na passarela do 28, há um tempo atrás, nós chegamos a ter um tentante nesse sentido, nós paramos, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, não precisou tirar lá do fundo, porque o caminhão estava próximo, né? Nós paramos o trânsito da rodovia, colocamos o caminhão embaixo, então isso diminuiu. Então se ele se jogasse de alguma maneira, você tem uma distância um pouco menor. O bombeiro se posicionou, mas graças a Deus não precisou usar. Nós conseguimos, né, estabelecer um raporte, tirar ele lá de cima da passarela. E Renan, mudou a base agora, né? Saiu do 18,5, foi por 15, né? Isso, 15 mil. Uma alegria muito grande.
que até o prédio lá que existia no 18 já não tem mais. Exatamente, nós demolimos o prédio. Uma alegria muito grande para a gente da Polícia Rodoviária. Aquele prédio lá, ele já existia já há quase pouco mais de 24 anos, 26 anos mais ou menos, 27 anos para ser mais próximo da realidade. Era um prédio antigo, já não era mais adequado à Polícia Rodoviária. Pequeno, era pequeno, muito inadequado. Nós temos aqui 2 bases na polícia. Nós temos a primeira base, que ficava no quilômetro 18, agora no 15,5, e a base do quilômetro 35,700 aqui em Cotia. As 2 bases elas já não estavam mais adequadas, né? Nós precisávamos de uma base nova. E graças à intervenção, porque nós temos um grande empreendimento imobiliário que está sendo construído ali no quilômetro 18,5. O Raposão. Isso, o Raposão. Reserva Raposo, né? E por uma necessidade de adequação deles, né? De intervenções, de ações que melhorassem o trânsito da Raposo Tavares, eles se comprometeram também em construir uma nova base da Polícia Rodoviária e construir uma base moderna, né? Até o nosso comandante do dia falam sobre isso, que eu reputo hoje uma das bases mais modernas do policiamento rodoviário no estado de São Paulo hoje, uma base adequada, extremamente adequada para a Polícia Rodoviária, feita de acordo com a nossa necessidade e que ela vai servir ainda por muitos anos. E ela tem 2 papéis fundamentais. O primeiro é garantir qualidade de vida para o policial, que ele precisa de qualidade de vida, ele precisa ter atendido algumas necessidades básicas no local de repouso, no local que ele assume o serviço e deixa o serviço, e principalmente atende adequadamente o usuário da Raposo Tavares. Ela tem uma área maior, uma área de estacionamento maior, ela tem recursos de atendimento hoje muito mais adequados e mais modernos. Então é uma base que ela está plenamente de acordo para o futuro da Raposo Tavares. Então, para nós é uma alegria muito grande. Estamos agora já em fase final de aprovação de projeto, porque ela vai receber o nome, ela vai homenagear um policial rodoviário que faleceu no cumprimento da missão aqui da Raposo Tavares, o sargento Paulo Teruito Maquiama, que faleceu em 2011 aqui na Raposo Tavares, no quilômetro 17, atropelado, né, infelizmente, né, uma maior parte dos heróis da Polícia Rodoviária faleceram em serviço, em condições, por conta de acidente de trânsito. Alguns de atropelamento mesmo. Grande parte do atropelamento, doutor Paulo. Grande parte. A maioria dos nossos heróis, nossa galeria de heróis, morreram por conta de atropelamento. E essa base vai receber o nome do Sargento Paulo, uma felicidade muito grande para a gente em poder homenagear esse herói da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária, com essa base. Se Deus quiser, nos próximos, entre julho e agosto, nós devemos estar inaugurando a base lá. Vai ser um prazer recebê-lo também pela inauguração. Que isso sirva de chamado de atenção para o usuário, né? Porque se uma pessoa treinada, capacitada, que está ali trabalhando naquilo 8 horas por dia, está sujeita a ser atropelado, imagina o usuário comum que desceu do carro para atravessar ou resolveu. O senhor foi muito, muito pontual, exatamente isso. O policial rodoviário, ele preparado. Nós treinamos muito o policial na segurança dele, pessoal, na operação rodoviária. Ele tá ainda sujeito. Imagina a pessoa que está, às vezes, até mesmo desligada da realidade da dela. Sob efeito de uma emoção, né? De uma forte emoção, de um remédio que tomou que não está se sentindo bem. Exatamente. E, Renan, eu queria saber o que você acha, o futuro da Raposo, porque o trânsito é imenso. Tem saída da Raposo? Como que você enxerga isso? Sim, boa pergunta, ótima pergunta. Nós estamos agora agora tem um projeto aí do governo, do nós governador. Estamos vivendo agora naquela ebulição com relação à concessão da Raposo Tavares. É um projeto que está em andamento. Eu quero agradecer aqui a possibilidade de ter participado, né? Agradecer ao comandante do meu batalhão, do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, de ter nos concedido, nós que estamos na realidade do dia a dia da operação da Raposo Tavares, de ter participado também, de contribuído na questão da elaboração do contrato, do projeto de concessão da Raposo Tavares. Mas uma coisa importante se tratar, nós tivemos até há pouco tempo atrás aqui, nós temos um grupo que está se mobilizando, né? Nós respeitamos muito esse grupo, porque eles têm preocupações sérias também com a vida das pessoas que são usuárias aqui da Raposo Tavares, né? A ideia que se tem hoje, que está em andamento hoje pela Secretaria de Parceria de Investimento, é a concessão da Raposo Tavares, do trecho total, entre o 9.800 e o 46.200 da Raposo Tavares, né? Porque a atual concessão Via Oeste, CCR Via Oeste, ela no futuro, no ano que vem, ela encerra. A área total de concessão foi distribuída em 2 lotes, e o lote que nos afeta aqui é o lote Nova Raposo. O lote Nova Raposo viria do 9.800 até o 46. É o futuro mais próximo,
né? É o que está em andamento. Só que a Polícia Rodoviária ela tá sempre de acordo com o que for melhor para o usuário da Raposo Tavares. Se eventualmente a concessão no modelo que se encontra hoje não for o melhor para o usuário, nós saberemos no futuro. Só que nós temos que sempre pensar na Raposo Tavares, pensar nas melhorias da Raposo Tavares voltadas para o usuário. Pensar na questão do transporte, porque nós temos uma quantidade muito, muito grande de pessoas que utilizam transporte de massa ainda no entorno aqui da Raposo Tavares. Então é importante se tratar, e o governo do Estado de São Paulo, nós temos notícias de que vem estudando implantação de linhas de metrô na região, linha marrom. Essa é a minha opinião. Eu particularmente sou favorável. O dia que tiver um aerotrem aqui, a rodovia continua cumprindo o papel dela para transporte eventual, mas aquele sujeito que vai trabalhar todo dia e volta todo dia, ele vai para lá e para cá, sem trânsito, né? Porque com conforto, com ar-condicionado e não aumentando o trânsito da rodovia. Exatamente. Né? Mas isso é importante falar porque essas duas frentes estão sendo atacadas. Tanto a questão da vazão, né, do fluxo da Raposo Tavares, que hoje, infelizmente, nós falamos, né, repetimos várias vezes aqui, a Raposo Tavares ela até cresceu. O problema é que o entorno dela cresceu muito mais. Muito mais. E ela já não comporta mais a necessidade, a demanda que se cria em torno dela. Só que a gente tem que atacar essa questão da Raposo, do viário, da estrutura viária da Raposo, mas também pensar no usuário. Então, no meu entendimento, aí eu vou falar como, né, de alguma maneira, como gestor de operação na Raposo Tavares, a gente tem que olhar para o usuário e pensar nas suas determinadas necessidades. A gente precisa de transporte de massa na Raposo Tavares, ao passo também que a gente precisa de expansão da Raposo. Nós precisamos de intervenções de engenharia que melhorem, como eu falei para os senhores, a Raposo Tavares é um projeto, é uma rodovia antiga. A Raposo, se não falha a memória, foi uma das últimas que não teve nenhuma recurso empregado nela, né? A Raposo Tavares, Castelo teve... A Raposo ficou parada, né? A Raposo Tavares, ela hoje, o trecho entre o início e o quilômetro 33, ela não é concessionada. Ela está sob a administração do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, que faz um trabalho brilhante, claro, com suas limitações, faz um trabalho brilhante, até, quer dizer, estava há pouco tempo atrás, agora hoje de manhã estava na reunião aqui com o engenheiro residente aqui, o Vivaldo, falando sobre esses aspectos. Nós estamos sempre em contato, tentando estudar melhorias, tentando estudar soluções melhores para a Raposo Tavares, só que ela não foi concessionada. Nós estamos em vias agora da concessão da Raposo. A concessão da Raposo, no projeto que foi apresentado até nas audiências públicas, prevê uma soma de 9 bilhões de reais em investimento em melhorias de engenharia na Raposo Tavares. Quer dizer, passarelas, aumento de pista, até eventualmente a criação de vias marginais, todo um equipamento que vai contemplar a necessidade do fluxo. Só que a gente tem que entender que existe uma demanda local no entorno da Raposo Tavares que tem que ser escutada também, tem que ser atendida. E talvez só a melhoria do fluxo da rodovia não vai melhorar. Uma coisa empiricamente a gente tem que falar, já é fato. Rodovias concessionadas, elas acabam atingindo níveis de serviço um pouco melhores por conta da questão do investimento e tudo isso. Só que é possível se ter uma rodovia concessionada adequada e serviços de transporte de massa também adequados em torno da Raposo Tavares, que é uma necessidade nossa. Tinha um projeto até que falaram aí de fazer uma faixa exclusiva para ônibus. Isso não vejo... vai virar uma Giovanni Gronchi. Eu acho que falta espaço aí, né? Falta um pouco de espaço e falta também entender a realidade da Raposo Tavares. A Raposo Tavares ela é uma rodovia. Por isso que eu perguntei a você, que ninguém mais que você conhece a rodovia. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo tem preocupações em torno da Raposo, já teve projetos em relação à Raposo, o DR também tem projetos em relação à Raposo. Como eu falei, nós estamos em andamento aqui do projeto de concessão da Raposo Tavares. Todos esses aspectos têm que ser contemplados. Qual que é a dificuldade? É compreender que, primeiro, apesar do trânsito ser parecido com uma avenida, a Raposo Tavares é uma rodovia. Segundo aspecto importante, nessa rodovia, você desloca ônibus urbano, desloca moto, carro, mas você desloca caminhão. Extra pesado. Já não é uma avenida. Você tem uma série de aspectos, e você tem um aspecto ainda muito mais importante. O entorno da Raposo está conurbado.
Quer dizer, você tem pontos na Raposo Tavares, você não há mais área de escape, né? Vamos chamar de área de escape. Não há mais uma tolerância lateral. Você tem condomínios construídos às margens da rodovia. Então, criar intervenções nisso é que você tem que pensar em vários aspectos. Na viabilidade social, na aceitação disso aí, na viabilidade econômica disso, porque custa um dinheiro alto, né? Imagina, desapropriar empresas, postos de gasolina, tudo isso tem que ser observado nessa questão da melhoria da Raposo Tavares. E é um desafio assim que nós já estamos antenados, nós já estamos ligados a ele, estudando o Estado de São Paulo, os órgãos competentes já estão estudando. Não é aquela coisa, está largado, não está largado, pelo contrário. Nós participamos do projeto de estudo da concessão, participamos de estudos de origem e destino e de viabilidade de transporte de massa na Raposo Tavares, porque nós sabemos da necessidade de trabalhar com isso também. Perfeito. Renan, eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda aqui no programa. É um tema que... Não, olha, passou o tempo assim... Até estouramos, acredito, né, André? Estouramos. Mas eu gostaria de agradecer gentilmente a sua presença aqui, agradecer também a comunicação da Polícia Militar, né? Que cedeu o seu tempo precioso aqui para estar conosco. Nós agradecemos. Muito obrigado. Faltou alguma coisa você falar que nós não perguntamos? Você trouxe... Não, é só a gente fala, é só uma colinha para a gente saber dos problemas, né? Às vezes são tantos que a gente precisa ter um pouco essa colinha preparada. Eu queria, para finalizar, só agradecer, né? Deixar os seus contatos também. Eu queria agradecer o comandante do meu batalhão, o Tenente Coronel Júlio, que me autorizou estar aqui, o Major Eric também, o Major Glauco, meu comandante de companhia, Capitão Teruel, que, né, sempre... muito importante o suporte que ele vem me dando, o suporte, a autonomia, né? Muito obrigado pelo trabalho do senhor. Queria aproveitar e agradecer a minha esposa, claro. Mandar um abraço para ela, um beijo para minha esposa, para a Rogéria Dimer, meus filhos, Pedro e João. Muito obrigado, dizer que minha esposa é meu suporte, né? A gente sempre fala, a gente precisa ter alguém em casa. Isso aí. O homem sozinho, ele precisa ter alguém. Nunca digo que ela está atrás de mim, ela está do meu lado, claro. Suportando comigo as minhas dificuldades. Muito obrigado, meu amor. Agradecer novamente os senhores. Obrigado, viu? E principalmente aqui, de terminar, agradecer a minha tropa. Tá. Né, eu tenho uma tropa aqui de policiais muito aguerridos, gente que se sacrifica, né, gente que, como o professor falou, né, às vezes ele coloca a vida dele em risco, grande parte, a maior parte do tempo ele coloca a vida dele em risco. O interesse do usuário na frente do próprio interesse. E tem que dizer, eu preciso dizer sempre que assim, o sucesso, o fracasso, ele é meu. O sucesso, ele é da minha tropa. O sucesso, todas essas ações que exitosas nós tivemos, essa redução expressiva que nós tivemos aqui de vítimas no trânsito da Raposo Tavares é graças ao empenho de cada um deles. Se eu não tivesse a participação e empenho de cada um deles, isso não teria acontecido. Né? Tudo que vem acontecendo aqui é em nome do bem-estar dos meus policiais e graças ao bom trabalho deles. Então eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para agradecer cada um deles. Aliás, numa próxima oportunidade, se você puder trazer esses dados para a gente poder divulgar, porque é muito importante. Muito importante o usuário saber quanto que ele foi beneficiado, quantas vidas foram salvas. Sim, sim, vai ser um prazer falar sobre isso. Vamos combinar uma próxima, Renan. Que o tema é grande. É vastíssimo. É vastíssimo. E você tem que falar do... E muito obrigado, Renan. Agradecer aos nossos patrocinadores também, o de Stella, o restaurante Gauchitos Grill. Agradecer ao Dr. Paulo Mariano, da Gold Star Marcas e Patentes. Hoje nós vamos também estar no restaurante de Stella, está convidado também. Muito obrigado. E também um agradecimento especial, em mês de junho, o Jornal Granja News, nós ganhamos do secretário do Meio Ambiente, o Aguinaldo, também agradecer ao Pio, ganhamos uma placa aqui que o Jornal Granja News se importa com o meio ambiente, né? Então, na gestão 2023-2024, empresas do meio do verde, que se preocupa. Parabéns para o Granja News. Obrigado, estamos juntos, por isso que eu trouxe aqui. E também, aqui nós ganhamos da Câmara de Cotia, em especial do vereador Marcinho Prates, também da CEMORIG, também da Associação dos Jornalistas. Nós ganhamos aqui também uma moção de aplausos, o Jornal Granja News ganhou uma moção de aplausos aqui. Agradecer aqui também a Câmara de Vereadores, o Marcinho Prates, por esse momento. Muito obrigado. E agradecer também a sua audiência, que pedir para vocês aí
e se inscrever no canal. Estamos chegando a 2.000 inscritos, graças a Vamos Deus. ultrapassar. Doutor Paulo, também pedir para apertar o sininho aí para saber as atualizações do canal. E a todos vocês, até quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Obrigado e fiquem com Deus. Até lá.